introduzir uma matéria nova, cara. Sempre fico feliz. Alguma? Tem questão? Não? Então, olha só. Depois se aparecer uma questão, eu vou ficar todo bobo, tá? Pode pedir. Galera, ó, larga as coisas, cara. Só viaja aqui comigo pra gente entender as ideias por trás do movimento circular uniforme. Primeira coisa, qual é a trajetória do movimento circular uniforme? É um círculo. E outra, uniforme pode ser assim, ó. Não, né? Nem assim, né? Nem diminuindo, né? Tem que ser um cara girando sempre na mesma cadência. Então eu posso afirmar que a velocidade de um corpo que descreve o movimento circular uniforme é constante? Deixa eu pensar. Movimento circular uniforme, aceitável? Finge que é um círculo perfeito. Vou fazer o vetor velocidade para ti, tá? Toda hora apontando para um lugar diferente. Vou te perguntar de novo. No movimento circular uniforme, a velocidade é constante? Em módulo. Velocidade é uma grandeza vetorial. A pegadinha mais famosa de vestibular é essa. Falso. No movimento circular uniforme, a velocidade varia. Só que não varia no seu valor. Então, cuidado, ó, muita atenção. O módulo da velocidade é constante. O módulo da velocidade é constante. O módulo da velocidade é constante, mas não a velocidade. O vetor velocidade varia. E eu vou te provar. Imagina o famoso barbante com a pedrinha. Antigamente, cara, há milênios, todo mundo manjava muito desse fenômeno, porque as pessoas dependiam disso para viver. Os jovens já caçavam desde novinhos com a funda, um pedaço de cipó e uma pedra amarrada na ponta. Cara, que arma para guerrear e caçar isso aqui, bicho, não acredita. A galera já tinha noções, então, de movimento circular. Nunca a pessoa ficava sacudindo, não sei, para brincar, né? Uma pedra amarrada no barbante. Então, tu nunca refletiu sobre esse fenômeno. A velocidade, nesse caso, aponta para lá, né? Já me falaram a palavra mágica, a velocidade é tangencial. Se eu vou caçar um passarinho que está naquela parede ali com a minha funda, eu não posso esperar a pedra chegar nessa posição para soltar o cipó, porque a pedra vai bater nessa parede, não no passarinho. Ou seja, eu tenho que ficar ligado para quando a corda estiver aqui, ó, bem paralela à parede, eu solto a corda. Porque aí, por inércia, a pedra anda em linha reta e bum, bate no passarinho. Observem que 90 graus depois, ó, o vetor velocidade tem o mesmo tamanho, mas já está apontando uma direção diferente. O vetor variou, a velocidade varia. O fato de ser uniforme, né, cara, isso pega muita gente. Esse uniforme é porque o valor da velocidade é constante. Concordam que esse barbante aqui esticado representa o raio da curva? Então, eu posso afirmar que a velocidade do movimento circular uniforme é sempre perpendicular ao raio da curva naquele ponto. Aliás, né, dizer que a velocidade é tangente ou tangencial, velocidade tangencial. Eu estou considerando, quando eu falo isso, né, que tu sabe o que é reta tangente, né? Reta tangente é a reta que belisca a circunferência em um único ponto. E a reta tangente é sempre perpendicular ao raio da circunferência. Então, eu falar velocidade tangencial, eu estou pressupondo que tem um conhecimento de matemática básica aqui para entender esse significado, né? Tangencial. Tu sabe que quando a gente pergunta para os alunos, né? Vai lá e dá essa situação, objeto girando assim, e pergunta lá, né? Em que direção vai a pedrinha quando o barbante é solto? Não é todo mundo que acerta isso, cara. Qual é mesmo a direção? A, B, C, D ou C? Olha que retardado. E aí, soltei o barbante nesse momento. Para onde a pedra vai? C, né? É isso que a gente estava discutindo, né? Velocidade tangencial, né? Tem gente que acha que a pedra tende a sair
para fora da curva, ó, não é verdade, tá, gente? Outra coisa que poderia se perceber é o seguinte, ó, o cara vinha fazendo uma curva. Se ele for para A, ele vai ter que dar uma guinada para dentro da curva, né? Não faz sentido, né? Se ele for para D, ele vai ter que dar uma guinada para fora da curva. Não faz sentido. O natural, na hora que a força acaba, é ele continuar em linha reta. Então, tu vê, ó, o cara vai sair na direção C. A e B são absurdos, D e E são absurdos, o C é a verdade. A gente acabou de discutir isso, né? Na verdade, eu só estava vendo se estavas acordado. Certo? Eu já tinha te dado a resposta aqui e aqui. Então eu supunha que a maioria ia perceber que a velocidade naquele momento continua tangencial, com o mesmo módulo, mas já apontando uma direção diferente. Até agora eu só te dei duas informações do movimento cicloniforme, que a velocidade é tangencial e que o módulo da velocidade é constante. Mas espera aí, cara, qual é a entidade que a gente usa para medir a mudança da velocidade? A aceleração, certo? A aceleração que, embora seja vetorial, embora a aceleração seja uma grandeza vetorial, quando eu deduzi a equação horária da velocidade para vocês, eu ignorei o caráter vetorial e fiz as contas de forma escalar, considerando que a gente já conhecia a trajetória do corpo. Então tu vê, ó, essa aceleração sem as setinhas, a partir de hoje nós vamos chamar de aceleração tangencial. Só para distinguir a aceleração que vai aparecer nesse fenômeno. Alguém lembra o nome dessa aceleração do movimento circular? Centrípeta. Por que esse nome mesmo? Porque aponta para o centro. Tu acredita, cara, que eu fiz, né? Primeiro ano do ensino médio, cinemática. Terceirão, cinemática de novo, mais um ano. Depois eu fiz física na engenharia mecânica. E depois eu fiz física na física. E aí já é um nível bem mais legal, bem mais interessante. E nenhum me deduziu a maldita aceleração centrípeta. Nunca me mostraram por que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Um crime. Não vou deixar isso acontecer contigo. Vamos deduzir essa porcaria. Vamos provar por que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Porque se cair no vestibular discursivo, só tu vai resolver, mas ninguém. Porque ninguém faz isso aí. Eu aprendi no livro, olha que absurdo isso, cara. Isso é um absurdo. Então, peraí, eu vou usar essa ideia pra gente descobrir a aceleração desse cara aí. Vamos dizer que isso aqui é o início e que aquilo ali é o fim da minha observação. Fazendo o início e o fim distando 90 graus um do outro, vai ficar mais fácil da gente compreender. Deixa eu olhar essa fórmula. A aceleração, que é uma grandeza vetorial, é a variação da velocidade, que é uma grandeza vetorial. O que é variação mesmo? É final, mas são um vetor, né, cara? É uma subtração de vetores. Eu acho que no exemplo que eu te dei, na hora de operar vetores, eu te mostrei que era subtrair vetor, né? Subtrair um vetor é somar com um vetor oposto, né? Certo? Dividido pelo ΔT. A minha preocupação é como é que eu vou calcular essa porcaria ali, essa variação de velocidade. Vamos fazer na raça, com fé. Velocidade final, copiei o vetor VF, menos a velocidade inicial. Se a velocidade inicial é para lá, quem é o menos velocidade inicial? É para lá, né? Certo? Se nós formos usar a regra do paralelogramo, é bundinha com bundinha, né? Eu colocaria ela aqui assim, apontando para lá. Se nós formos usar a regra do polígono, bundinha na cabecinha. Esse é o menos VI. Tudo bem? VF menos VI. Então vamos ver quem é o ΔV? Já que eu estou usando a regra do polígono, o ΔV sai do primeiro vetor e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor ΔV. Certo? Realmente, né, cara? Esse era o início, esse era o fim. Se eu fosse representar a variação de velocidade aqui pelo meio, ela ia apontar para onde? Para o centro, né? Olha só que honesto, ó. Mostrando por que a aceleração é centrípeta, né? Legal, legal. Ah, professor, mas se tu não tivesse feito daqui para cá, se tu tivesse feito daqui para cá, o vetor daria aqui assim, apontando para o centro, nessa nova região intermediária entre o início e o fim. Legal. Não dá para fazer merda nenhuma com o vetor ali ainda. Só fiz um triângulo de vetores. Mas usei física das mais básicas, né? Final menos inicial, operação vetorial.
Será que a gente pode estudar vetorialmente as posições desse objeto? Deixa eu ver. Se isso aqui é o meu referencial, tu aceita que a posição inicial do cara é essa seta aí que eu posso chamar de DI? Posição inicial? Né? O vetor posição é o vetor que sai da origem e vai até onde o sujeito está. Quem é o vetor posição final? Deixa eu ver. Sai do referencial e vai até onde o sujeito chegou. Esse é o vetor posição final. Aceitável? Vamos calcular a variação da posição? Eu quero saber qual foi a variação da posição do cara. Ou seja, vou pegar o vetor posição final e vou subtrair o vetor posição inicial. Tem que dar esse vetor que sai da onde ele saiu e chega onde ele chegou. Esse aqui é o vetor deslocamento. Aceitável? Vamos fazer o desenho. DF menos DI. Se o DI é para baixo, o menos DI é para cima. Menos DI. Vou botar o DF aqui para baixo. Isso aqui é o menos DI. Quem é o vetor deslocamento sai do primeiro e vai até a extremidade do último, já que eu estou usando a regra do polígono. Esse é o triângulo de vetores que representa as posições vetoriais, final e inicial, e a variação da posição. E realmente, né, o ΔD deu na direção que eu esperava, tá vendo? Honesto. O que vocês podem me dizer sobre esses dois triângulos? Eles são semelhantes. Os dois são triângulos retângulos. E como são triângulos isósceles, tu concorda que o valor VI é igual ao valor VF? Tu concorda que essa distância D1 é o raio e essa distância DF é o raio também? Posso até, se eu quiser, trocar por R ali, né? Isso aqui vale R, isso ali vale R, é o raio da curva. Isso aqui tem módulo V e aquilo ali tem módulo V. Se o triângulo tem dois lados iguais, então tem dois ângulos iguais. Então tem que ser 45 graus, ali também 45 graus. Provei para ti que os triângulos são semelhantes. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Tu viu que até agora eu estou usando a física mais básica, não te enganei em nada. Eu só fiz velocidade final menos velocidade inicial, posição final menos posição inicial. E na minha frente brotaram dois triângulos semelhantes. A matemática mais básica das matemáticas me permite fazer uma conta com aqueles triângulos semelhantes. Vê se tu aceita. Eu estava atrás de quem mesmo? Do ΔV. Então eu quero usar aquele cara ali. O valor ΔV dividido por um dos catetos V desse triângulo fica igual a quem lá naquele outro lado lá? ΔD, o valor ΔD sobre o DF ou DI, né, que eu estou chamando de R, já que tem o valor do raio. Concorda comigo? Cara, isso aqui veio da semelhança de triângulos, por semelhança de triângulos. Algo do fundamental, sexto ano, cara, é uma coisa básica isso aqui. Puta, mas eu queria aqui mesmo, eu queria para poder calcular a aceleração dessa porcaria, eu queria o ΔV. Deixa eu isolar esse ΔV. Tá dividindo, passa? Aceitável o que eu fiz aqui, né? Legal. Então, ficou. Ah, peraí, cara, ó. Vou substituir o ΔV aqui em cima. Isso aqui era ΔV, isso aqui é ΔV. Quanto é que deu meu ΔV? Deu o valor da velocidade vezes o valor do deslocamento vetorial dividido pelo raio da curva. E isso aqui estava dividido pelo tempo, né? É uma divisão de fração isso, não é? É a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. E o que é mesmo distância sobre tempo? É, né, cara? Distância sobre tempo é velocidade, né, meu? Oh, yeah! Troquei ΔD sobre ΔT por V e V vezes V na matemática profunda. Porra, que show! Por que esses cretinos não me mostraram isso antes, né? Eu teria me transformado num sujeito muito melhor em física já em eternidade. Fui aprender isso barbado, olha que vergonha. Ah, não, já perdoei, passou. Então, ó, aceleração centrípeta. Se tu aprender a deduzir isso, bicho, tu vai para um nível de física muito além das pessoas normais.
já aumenta enormemente a chance de abraçar uma vaga. Aí tu torce, né? Tomara que peça dedução. Tomara que peça dedução. Aí tu destrói a concorrência. Tu destrói. A aceleração centrípeta está deduzida aí a equaçãozinha. O que eu fiz? Usei a ideia vetorial de aceleração. Fiz o desenho de um cara que está se movimentando em movimento circular uniforme. Peguei duas posições, inicial e final. Fiz o triângulo das velocidades, fiz o triângulo das posições. E por semelhança de triângulo, achei o valor do ΔV. Substituindo na fórmula da aceleração e lembrando que distância sobre tempo é velocidade, achei a fórmula da aceleração centrípeta. Peraí que esse meu desenho está muito poluído. Deixa eu representar essa aceleração num desenho novo, para a gente tirar mais conclusões importantes. Então, movimento circular uniforme. A velocidade não é constante. Ela é constante em módulo. A prova cabal de que a velocidade varia é o fato de o movimento apresentar aceleração. Uma aceleração muito especial chamada aceleração centrípeta. Centrípeta por apontar para o centro a todo momento. Não? Aqui. Então tá lá a trajetória circular. Quero desenhar o carinha ali. Quais são os vetores importantes de a gente reconhecer? O vetor velocidade, sempre tangente à trajetória. E agora surgiu um vetor novo, que é o vetor aceleração centrípeta. Sempre serão perpendiculares um ao outro. Te mostrei que para calcular a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Se eu estiver fazendo uma curva e dobrar a minha velocidade, quanto aumenta a aceleração centrípeta necessária? Dobrando o valor da velocidade com que o carro faz uma mesma curva, quantas vezes maior deve ser a sua aceleração centrípeta para poder realizar a curva? 4 vezes maior, por isso que a galera se mata na curva. O cara faz um dia a curva com 80 por hora e pensa, pô, não, nem senti nada, vou fazer 160 que é tranquilo. Não, meu querido, vai precisar de 4 vezes mais aceleração, vai sair pela tangente e pode morrer. Então tem que tomar cuidado, curvas são perigosas mesmo. Agora, se eu dobro o raio da curva, o que acontece com a aceleração centrípeta mantendo a mesma velocidade? Dobra o R, o que acontece com a aceleração? Cai pela metade, né? Então tu vê, o engenheiro que desenha as curvas, ele tem grande responsabilidade para proteger a vida dos motoristas. E eu não sei, cara, mas lá em Floripa, bicho, tem uma curva lá, cara. Eu queria saber onde é que o cara se formou para fazer aquela curva, cara. Porque assim, o cara quando vai fazer uma curva de carro, a curva tem que ser confortável para ser feita. E a curva tem até um nome, a curva, né? Porque para tu fazer uma curva confortável com o carro, tu gira o volante com velocidade constante até o meio da curva, para o volante e gira o volante com velocidade constante no sentido oposto, e aí sai da curva. Toda a curva deveria ser feita dessa maneira, se os nossos engenheiros e as empreiteiras fossem honestas e usassem as normas internacionais. Tem uma curva lá em Florianópolis, cara, que tu sai de Floripa para ir pro sul pegar a BR, bicho, é inacreditável, tu começa a curva assim, aí tu aumenta a velocidade do volante, tu volta, e tu gira de novo mais rápido e volta, e tem que ficar fazendo isso com o volante para terminar a curva, uma doença. Muita gente já morreu naquela curva. Aí ela foi melhorada um pouquinho, ainda não está dentro dos padrões técnicos, né? Mas já mata menos pessoas lá. Tu vê, o engenheiro, ele mata mesmo. Né? Um mau engenheiro, ele mata as pessoas. Né? Então tem que ficar muito ligado. Tão responsável quanto os médicos. Legal! Tu sabe que todo fenômeno que é repetitivo, a gente se preocupa com duas grandezas nesses fenômenos. Período e frequência. Período a gente vai usar o tesão e frequência a gente vai usar o F mesmo. E cara, no dia a dia a gente usa essas ideias. Ah, que período tu estuda? Ah, eu estudo 6 horas por dia. Que período tu trabalha? Ah, eu trabalho de tal hora até a tal hora. Sempre que te perguntam um período na tua vida, tu responde um tempo para a pessoa, né? Que período tu estuda? Ah, eu estudo 5 vezes por semana. Ah, não te perguntei isso, te perguntei qual é o período, quantas horas tu estuda, né? Ou o cara te pergunta, quantas vezes por semana, com que frequência tu estuda? Ah, eu estudo 6 vezes por semana. Um dia eu descanso para não me estressar. Com que frequência tu viaja? Ah, eu viajo 2 vezes por ano.
Então são palavras do dia a dia. E aqui não vai ser diferente. Quando eu te perguntar qual é o período, eu estou querendo saber o tempo para completar uma volta. Isso é que é período no movimento circular uniforme. E o que é a frequência? É o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo. Professor, que unidade, professor? No sistema internacional vai ser 1 segundo. Mas poderia ser em 1 minuto, 1 ano, 1 século, a unidade que tu quiser. Eu tenho que te confessar, cara. Eu demorei alguns meses para entender essa fala aqui, ó. Em uma unidade de tempo. Tem até vergonha, cara. Eu perguntava, professor, o que significa uma unidade de tempo? E ele pacientemente, Otávio, é 1 segundo, 1 minuto, 1 ano. E essa coisa batia no meu cérebro e voltava, não encaixava. Por quê? Cara, tu vê, eu na outra aula, professor, me desculpa, mas o que é uma unidade de tempo? Tu vê que viagem, né, cara? Tu vê que quando eu estava no primeiro ensino médio, tinha dificuldade de interpretação mesmo. E tu pode se recuperar, tu vê, pode se recuperar. Se tu tiver dificuldade, dá para se recuperar. Eu acho que ele ficou com tanta pena de mim, nessa dificuldade, que ele fez assim, ó. Ele fez de boa vontade, coitado. Ele fez assim, ó. Ah, Otávio, quer calcular um período, cara? Pega o tempo que tu ficou observando o fenômeno e divide pelo número de voltas. Estou fazendo verde porque eu quero que desapareça mesmo dessa forma. Ah, Otávio, tu quer calcular uma frequência, cara? Pega o número de voltas e divide pelo tempo. Eu não gostaria que tu te apoiasse nessas equações para calcular período e frequência, porque no dia do vestibular eu duvido que tu vá lembrar delas e elas não vão estar no formulário. Eu gostaria que tu entendesse o que é período e frequência e se virasse na hora com matemática básica para calcular o período e a frequência. Vou exemplificar. A roda de um carro efetua 20 voltas em 5 segundos. A roda de um carro efetua 20 voltas em 5 segundos. Calcule o período. O que é período? Deixa eu ver. O tempo para completar uma volta. Então, uma volta é tesão. Pronto. Aí faz a regra de 3 mais básica. 20 vezes tesão é igual a 5 vezes 1. Tesão é igual a 5 sobre 20. Tesão é igual a 1/4 ou 0,25 segundos. Calcule a frequência. Espera aí. Se 20 voltas é 5 segundos, deixa eu ver o que é frequência mesmo. É o número de voltas em uma unidade de tempo. Como é segundo olhar? Frequência. Cruz credo, 5 vezes F é igual a 20 vezes 1. Frequência é 20 sobre 5. Frequência 4 rotações por segundo. Para puxar o saco de um grande gênio da física, Hertz. É a unidade Hertz. É a unidade que nós vamos usar. Significa voltas por segundo. Rotações por segundo. A fórmula que tu vai ter no vestibular é essa aqui, ó. Tesão é 1 sobre F ou F é 1 sobre tesão. Essa fórmula tu ganha, certo? Mas se tu sabe o que é período de frequência, uma regrinha de 3, tu detona. Mas não te esquece. Se tu não treinar aquela bobagem ali, essa semana, é possível que semana que vem tu esqueça disso, por mais básico que seja. Então, humildade, hein? Certo? Beleza? Espero que a gente receba logo o nosso novo material, mas eu vou dar sequência na próxima aula de movimento circular uniforme. Se quiser arriscar alguma de MCU, né? Não tem problema nenhum. Aquela que já ficou do ano passado, essas coisas. Valeu, galerinha. Não usem drogas, usem preservativos e estudem!